Pronto, gravando. Sempre colocar assim, informações do problema. O que eu tenho? Porque quando você olha o que você tem, você fala assim, pô, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso. O que eu não posso fazer? Isso. O que ele quer? Então, isso que é a forma que eu quero que vocês pensem quando forem fazer uma questão de física. O que vocês têm, o que vocês podem fazer e o que vocês não têm e o que o professor... O que vocês têm, o que vocês não têm e o que vocês podem fazer. Depois dessas 3 coisas analisadas, você vai no problema e vê e procura o que ele está querendo. Informações do problema. O vetor A tem 4 quadrados na vertical, 4 na horizontal. Eu vou deixar aqui só porque vocês já viram a questão, mas é só para a gente devagarzinho. 4 quadrados na horizontal, o B também. E 4 na vertical. O C, 4 na vertical. Então, ele não é inclinado, ele é totalmente na vertical. Como eu disse para vocês, sempre... uma coisa importante. Quando vocês vão mover um vetor de um lado para o outro, assim, como eu falei, quando colocar em sequência eles, vocês não podem virar, rotacionar. Que rotacionar é virar, mover assim, a direção e o sentido deles. O que eu gosto de falar é assim, para você mover com o vetor, você copia e cola onde você quer. Você copia de onde que ele está e cola onde você quer. Então, foi isso que eu fiz na questão. Gente, eu também não fiz em PDF, assim, todo bonitinho, que ia demorar muito. Então, eu fiz tudo na mão, tá? Mas tá bem realista. E não queiram criticar meus desenhos, tá? Muito obrigada. Não deixe a autoestima da professora de vocês baixa. Eu tô querendo abrir o chat, eu não tô conseguindo. Ai, meu Deus, deixa. Acho que o computador travou. Ih, tinha travado. Eu gosto da emoção de dar aula com o computador travado. Enfim. Então, se vocês perceberem, eu deixei o áudio que estava. E se a gente olhar na outra figura, ó, eu quero que vocês percebam uma coisa. Onde que tá a origem do ar? A origem do ar não tá assim, vocês percebem? Olha só, olha onde que tá a setinha do ar. Se a gente jogasse, vamos colocar assim, se a gente pegasse uma faca e colocasse onde que tá a seta do vetor A e cortasse para baixo, a gente não cortaria uma parte do vetor B? Então, o que eu fiz? Eu cheguei o vetor B uma casinha pro lado. Aqui, ó. O vetor, aqui tá, eu já coloquei aqui o vetor C, mas olha só. Ô, Jesus, o computador travando horrores. É por isso que eu tô tentando evitar esse vai e vem pra não acontecer isso. Aqui, ó, se eu pegasse uma faca, colocasse na extremidade do vetor A, eu cortaria o B. Então, eu peguei e pulei ele uma casinha pra frente. Depois, como o C eu tenho que conectar todo mundo, eu conectei o A e o B pelo C. No momento dele vai. Aqui, ó. Pelo C. Então, o que eu disse para vocês? Eu disse, então todo mundo já está conectado. Ah, professora, mas não teria esse A, B e C? Não. A gente muda os vetores, a gente inventa a nossa ordem. A nossa ordem é A, C, P. E acabou, tá? Vocês vão se acostumar com isso. E eu não falei para vocês que o vetor soma, ele tem que ser da origem do primeiro, nosso primeiro é qual? Nesse caso é o A, até a extremidade do último. Então, nesse caso é o B. O que eu disse para vocês na última aula? Eu falei, gente, o vetor soma pode se sobrepor a um vetor. Os outros vetores, eles não podem ficar, tipo, um subindo em cima do outro. Não, isso não pode, eles têm que estar em sequência. Mas o vetor soma, ele pode. Eu falei assim, isso vai ajudar vocês nas questões. E era essa questão, eu acho que tem mais uma, mas que eu me lembro só tem essa. Então, fazendo isso, organizando os vetores e conectando eles. Oh, meu Deus, eu não tô conseguindo mover. O computador tá travando real. E olha que antes de eu dar aula pra vocês, eu reinicio meu computador, que geralmente isso dá um ânimo, assim, vou colocar assim, um ânimo pra ele. Então, eu reinicio ele pra estar mais tranquilo. Mas como tem muita aba aberta aqui por causa das folhas pra eu apresentar pra vocês, tá horrível. Analisando o vetor soma. Oh, meu Deus.
não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou tentando mover o negócio e tá dando erro aqui no programa. Gente, desculpem isso, problemas técnicos, não posso fazer muita coisa. A professora não tem dinheiro para comprar outro computador. Meu Deus, meu computador tá muito quente. Não tô conseguindo mover. Meu Deus, que desespero. Aqui, ó. Então, eu peguei e analisei o vetor soma. O vetor soma, contando, ele tem 4 quadrados na verticais. Se você parar pra pensar, todos têm, porque só tem esses 4 quadrados para eles ficarem. E contando os quadradinhos que ele tem na horizontal, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, para calcular esse vetor, o que eu faço? S ao quadrado, que S seria S. S é de soma, que seria a nossa hipotenusa. Temos 8 quadrados na horizontais, então seria o nosso cateto adjacente, 8 ao quadrado, mais o nosso vetor oposto são 4, né? Então, 4 ao quadrado. Então, fica S ao quadrado é igual a 64 mais 16, raiz quadrada de 80. E, gente, isso aqui eu aproximei. Como eu falei, eu pensei assim, eu quero que vocês também tenham essa malícia. Pô, se fosse 81, seria uma raiz perfeita, né? 9 vezes 9 é 31. Então, como ele queria... Ele queria não, mas eu queria mostrar para vocês outras formas de responder. E também vocês vão entender essa situação. Quero que vocês pensem uma coisa. Eu aproximei a raiz. Então, esse tracinho embaixo, esse meio que tio em cima, quer dizer aproximação. Como 80 é próximo de 81, eu falei que essa raiz, a raiz de 80, seria próxima a 9, tá? Gente, é fácil. 81, a raiz de 81 seria 9. A raiz de 80 é perto de 9. Vamos colocar assim, é 8, alguma coisa? 8, alguma coisa vezes 8, alguma coisa vai dar 80. Vamos colocar assim. Então é próximo de 9. Só quero que vocês percebam uma coisa. Eu disse que U era a unidade. Mas vocês percebem que a cada 2U é uma unidade? Que eu falei assim, U é a unidade. Só que dessa vez, aí também tem uma pegadinha. Ó, olha aqui. Ele não está indicando um quadradinho, ele está indicando 2. Então, eu quero que vocês percebam uma coisa. A cada 2 quadradinhos, uma unidade. Então, o que eu quero que vocês entendam assim. Para a gente contabilizar vamos colocar assim, para a gente completar... Quero achar a palavra para vocês. Vamos imaginar que existe um pote. E para a gente encher um pote inteiro, a gente precisa de 2 quadradinhos. É exatamente isso. A cada 2 quadradinhos eu vou encher um pote inteiro. E ele quer saber a unidade. E eu disse que a unidade é o U. Então, como o U está sendo contabilizado dessa forma, não está sendo contabilizado por cada quadradinho, a contabilização dele, a quantidade dele está de forma diferente. Então, olha o que eu escrevi. A cada 2 quadrados, uma unidade. Logo, 4,5. Por que, professora? Porque eu dividi o 9. Eu tenho 9 quadradinhos. Vamos imaginar que eu tenho vários potes. Vamos colocar assim. Não, potes não. Tenho 5 potes. Eu quero ver com quantos quadrados que eu tenho, eu vou conseguir encher esses potes. Certo? Eu tenho 9 quadradinhos. Aproximadamente 9 quadradinhos. Vamos arredondar para 9 quadradinhos? Tenho 9 quadradinhos em mãos. Só que para encher um pote, eu preciso colocar 2 quadradinhos dentro desse pote. Então, o que eu faço? Eu divido 9 por 2. Eu vou conseguir encher quantos potes? 4,5. Então, eu conseguiria encher o primeiro todo. Eu conseguiria encher o segundo todo. O terceiro todo. Então, ó, 2, 4, 6. Eu conseguiria encher o quarto todo. Então, ó, 2, 4, 6, 8. E mais um quadradinho. Então, ficaria 4,5. Eu quase conseguiria encher os 5 quadradinhos.
Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, tem que ter essa malícia. Olhar a unidade e ver assim, pô, se fosse 3 quadradinhos, se o U fosse, na verdade, 3 quadradinhos, o que eu teria que fazer? Dividir por 3 a quantidade que eu tenho. Eu quero que vocês imaginem isso, que eu tenho um pote e para eu falar que esse pote está cheio, que está com um pote, para eu falar assim, que eu tenho um pote cheio, eu tenho que jogar 2 quadradinhos. Então, é por isso que eu dividi o 9 por 2. Para conseguir, vamos colocar assim, para conseguir converter. Sabe quando a gente converte dinheiro para dólar, para real? Então, a gente converteu para a unidade que ele queria, que era a unidade de 1. Gente, eu sei que é um pouco complicada essa questão, mas alguém não entendeu, tipo, ficou confuso ou complicado, alguma coisa assim? Quer que eu explique de novo essa questão da conversão ou alguma parte da questão em si? Posso continuar? Tá bom, então. Ai, meu Deus. Ah, gente, esse assim esse assim, ó, Unesp. Esses aqui eu queria que vocês vissem, porque são a Unesp, é a universidade. É a universidade? É a, é a universidade, porque quando é colégio é com C. Se não me engano, é a Universidade Estadual de São Paulo. Então, assim, eu queria que vocês tivessem noção de que vocês estão fazendo questões de faculdade, tá? Para vocês verem o nível que vocês estão. Gente, a figura, a gente tem essa figura aqui. A figura em escala. Escala que eu falo, ó, que olha só. Nessa questão ele fala que a cada 1 quadradinho tem 1 Newton. Se fosse aquele negócio, a cada 2 quadradinhos tem 1 Newton, teria que pensar naquele potinho de dividir. Então aqui é normal, aqui a cada 1 quadradinho é 1 mesmo, e acabou. A figura mostra em escala 2 forças, A e B, atuando no ponto material P. Isso é só para falar bonito. Elas estão ali. Elas estão no rolezinho delas, quietinhas. Reproduza a figura juntamente com o quadriculado em sua folha de respostas. Letra A. Represente a figura, represente na figura reproduzida a força R, R que é de resultante. Resultante que eu falo é soma, essas coisas assim. A gente tem formas diferentes de falar. A gente poderia nem colocar soma ou resultante. Poderia colocar também assim. O vetor C seria o vetor de soma. Então, reproduza a força R, resultante das forças A e B, e determine o valor de seu módulo em newtons. Represente também na figura... Aqui, ó. Ela já não coloca resultante, já coloca o vetor C. O vetor C, de tal modo que A mais B mais C é igual a zero. Primeira coisa, gente. Ele quer a soma da resultante. Eu acho que isso aqui fica muito mais fácil. O que eu falei para vocês, gente? Tenta sempre mover o menor vetor, porque geralmente ele vai ser o mais fácil. Se eu tentar movimentar o maior vetor, geralmente assim, ou sai do quadriculado, mas assim, vocês vão ver que eu peguei o vetor A, que é o menor, e joguei. Bom, se vocês notarem que já tá na maldade aqui da física, vocês vão perceber que eu vou pegar a origem do A, conectar com a extremidade do B, e ele vai ficar aqui, ó. O nosso vetor resultante vai ser, na verdade, todo na horizontal. Eu já vou mostrar para vocês. É porque eu quero falar, antes de eu ir para a resolução, eu quero falar da questão da letra B. Ele que é um vetor C, poderia também ser um vetor R. Eu não criei outro quadriculado, vocês vão ver o que eu fiz para representar o vetor C. Que isso aqui foi palhaçada da questão. Dá um modo de que A mais B mais C é igual a zero. Gente, quando eu falei para vocês que a soma de vetores daria zero. Quando eu organizasse os vetores e eles fizessem assim, eles se fechassem. Tipo, não teria uma abertura para eu conectar eles. Porque, na verdade, o que a gente faz? A gente coloca os vetores em sequência e depois a gente conecta de uma ponta a outra.
O que eu falei pra vocês? Que daria zero quando não tivesse isso. Quando eu organizando eles, já meio que se fecharia. Se fecharia o desenho, seja um triângulo, seja um retângulo, seja um quadrado, seja o que for. Aqui, ó. O que eu fiz? Eu movi o vetor A, para vocês terem noção, eu movi o vetor A, lembrando que para conectar é extremidade com origem, então eu conectei a extremidade do B com a origem do A. E o vetor R, eu tenho que conectar a origem com a origem do primeiro com a extremidade do último. Nesse caso, o vetor R ele é só na horizontal. Então, a gente conectou com a origem do B, a extremidade do A, e a gente contou os quadradinhos. 1, 2, 3. E é isso. A questão é exatamente só isso. Você só ter... Era só para vocês poderem praticar mover os vetores, tá? Gente, alguma dúvida? Posso continuar? Ou alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa? Acredito que não, porque a questão é bem tranquila. Mas também não precisa ficar com vergonha. Ah, professora, eu não entendi. A gente segue o baile. A gente explica de novo, explica mais uma vez e explica de novo. Eu preciso, gente, precisa que essa quarentena acabe. Gente, posso continuar? Ninguém tem nada a dizer? Ninguém tem nenhuma pergunta? A gente tá com preguiça, mas a gente tem que se falar aqui. Eu já tô parecendo maluca o suficiente falando sozinha dentro do meu quarto, tá? Duda, Thaleson. Gente, eu queria perguntar uma coisa para vocês que eu sempre tive dúvida. Quando eu tô aqui compartilhando minha tela com vocês também estão me vendo? Ou não, vocês só veem a minha tela? Vocês me veem também? Sim. Gente, que bom, sabe por quê? Eu ficava olhando pro celular, explicando, e eu ficava assim, gente, será que eles estão me vendo também? Ou eu tô explicando que nem uma louca pro celular e ninguém tá me vendo? Juro pra vocês. É que eu sempre esqueci de perguntar. Porque assim, eu aqui, quando eu gravo, vocês percebem, né? Quando eu gravo, não aparece, não me aparece. Aí eu pensei que... Eu pensei que não aparecia. Gente, que alívio. Juro pra vocês que tem dia que eu me acho louca. Que eu fico falando sozinha, né? Porque, assim, pra mim, eu tô falando com ninguém. Ai, não. Desculpa, gente, é porque travou aqui o rolê. Tá bom, vamos para as outras duas questões. Como eu disse pra vocês, eu vou fazer até a sexta questão, que tá todo mundo com preguicinha hoje, né? E também, como eu disse, eu quero um tempo para pelo menos umas 2 semanas para atualizar o pessoal. Valeu, gente. Eu tô arrumando agora, como eu disse pra vocês, eu ia me mudar, sendo que eu falei assim, gente, eu vou me mudar. Até passei umas 2 semanas sem dar aula. Foi porque eu me mudei pra cá. Mudei de casa. Nossa, me mudei 2 vezes em menos de um ano. Ai, muito rolê. Vamos lá. Ui, desculpa de novo, gente. Ai, gente, do nada. Sabe o que eu acho engraçado? Vocês aparecem do nada na aula, do nada. Tipo, eu tô explicando, aí aparece assim, permitir não sei o que, aí tá assim, um aluno, meu Deus do céu. Estão criticando. Podem aparecer quando vocês quiserem, mas eu acho muito engraçado. Gente, essa questão eu adorei fazer. Juro pra vocês, eu achei muito legal fazer. Eu não sei se eu tô virando aquelas professoras que gostam de começar a fazer as questões e tipo, os alunos estão assim, não. É muito chato, mas enfim. João caminha, João caminha 3 metros para o oeste, depois 6 metros para o sul. Em seguida, ele caminha 11 metros para leste. Em relação ao ponto de partida, podemos afirmar que o João está aproximadamente... Aí tem as opções, 10 metros para sudeste, 14 para sudoeste, aí blá, 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 blá. Gente, juro pra vocês, que eu fiquei assim, pra onde que é o leste e o oeste mesmo? Juro pra vocês, eu sempre confundo, sempre confundo, sempre confundo. Até na resolução vocês vão ver que eu coloquei uma...
uma bússola aí, que eu falei, eu vou errar esse negócio. Então vamos ver a questão, gente, essa questão é muito fácil. O que eu queria dela? Eu queria que vocês tivessem a malícia de colocar um pontinho na folha e fazer exatamente o que ele está falando. Ele andou 3 metros para o oeste, para quem não sabe, leste é direita e oeste é esquerda. Então eu vou colocar assim, 3 metros para a esquerda. Ele foi para o sul, então ele foi para baixo, 6 metros para o sul. E ele caminha de 11 para leste. Então para onde que eu fui? Para a direita. Vocês vão ver aqui bonitinho. Aqui, ó. Eu fiz uma, assim, poderia fazer de várias formas. Eu fiz, né, essa forma porque é a mais, vamos colocar assim, seria a mais ideal. Por exemplo, numa questão, vou colocar assim, de oeste, ou até de qualquer prova que vocês façam de discursiva, de escrever. Ai, que bonitinho, passa. Seria mais aceitável essa forma aqui, tá? Então, o que que eu fiz? O que que eu quero que vocês percebam uma coisa. Eu aqui, ó, coloquei orientação, norte, sul, leste, oeste. Ele tava aqui, ó. Ele tava bem aqui onde que tá... Onde que o rosa e o vermelho se encontram. Ele tava aqui. O programa fala. Ele vai 3 metros para o oeste, 3 metros para a esquerda. Ele vai 6 metros para o sul, então ele desce 6 metros. E anda 11 metros para leste, para a direita. Primeira coisa que vocês pensam. Primeiro, a única coisa que não muda é o sul. Então, aqui, ó. Sul ao quadrado. Porque vocês já perceberam que a gente vai ter que fazer a conta da diagonal, né? A conta da hipotenusa. Então, r ao quadrado é igual a 6 ao quadrado. Por quê? Porque ele não subiu, ele não foi para o norte. Se falasse assim, ele foi 1 metro para o norte, então a gente teria que fazer 6 menos 1. Por quê? Porque a gente tem que ver essa diferença. Foi o que eu fiz na horizontal. Como assim eu estou na horizontal? Foi o que eu fiz no leste-oeste. Ele andou 3 metros para o oeste. Mas depois ele andou 11 metros para leste. Então eu tenho que fazer essa diferença. Então o que eu fiz? 11 menos 3. Que é 11 metros para o leste e 3 metros para o oeste. Gente, aqui você pode colocar assim, 3 menos 11. Eu só coloquei assim porque para não ficar negativo, né, gente? Até porque mesmo se ficasse negativo, o sinal de negativo ia sumir porque eu elevo ao quadrado. Então ficou 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, 64 mais 36. R é igual a 100. R ao quadrado é igual a 100. Aqui eu fiz a raiz quadrada. A raiz quadrada de 100 é 10. Gente, 10 metros. Professora, mas como é que você descobriu que é para Sudeste? Aí vem a questão de geografia, que eu nem lembrava que eu sabia. Foi muito engraçado. Eu falei, gente, mas agora, o Sudeste, como é que é o negócio aqui? Aí eu lembrei que é o seguinte, eu acho que é assim, ó. Quando tem norte e oeste, é noroeste. Quando tem norte e leste, é nordeste. Eu acho que é isso. Sul e oeste e sul é sudoeste. E sul e leste é sudeste. Então, olha só. Se vocês perceberem, primeiro, a primeira coisa, ele não vai estar nada pro norte. Porque o problema só fala que eu não dou pro sul. Beleza, professora. Então, eu vou ter que olhar para a parte de baixo da bússola. Gente, ele andou para oeste. Mas ele não andou muito mais para leste. Até que eu fiz aqui 11 menos 3, deu 8. Vamos colocar assim, se tivesse uma divisória, se tivesse um cabo de guerra, vocês concordam comigo que o cabo de guerra teria andado muito mais para leste do que para oeste? Então foi isso. Então seria 10 metros, porque a gente foi toda essa. Foi a conta aqui que vocês estão vendo, para sudeste. Entendeu? Eu só quis explicar porque talvez alguém pudesse ter ficado confusa como analisar, mas também isso é uma coisa, questão de geografia e sei lá, né? É que eu já confundi muito isso. Eu não era uma pessoa muito. Eu passei em geografia, mas nunca soube muito das coisas, não. Gente, posso continuar? Posso fazer outra questão? Ou alguém tem alguma coisa para perguntar, alguma coisa para falar? Posso continuar? Todo mundo de boas? Tá bom. Eu só vou fazer mais essa questão, gente, das 6, porque, como eu disse, eu quero ter mais tempo
E vou dar uma folguinha para vocês hoje. Geralmente a gente acaba 2h30, né? Às vezes quase 3 horas explicando. Que a gente vai sendo mais rápido. E também eu não quero abrir outra chamada não, porque já tá quase acabando os 40 minutos. Deixar só aqui, ó. Que essa questão aqui, ó. Gente, essa questão aqui, ó. Tem questão na física que vocês. Sabe assim, o negócio de porque é? Sinceramente. Eu quero que vocês entendam isso, que tem coisas que a gente não tem que pensar muito, tipo, a gente não tem que falar assim, ai, mas será que é isso? Será que não é? A física existe uma coisa. Eu explico a matéria para vocês e falo assim, gente, isso sempre acontece, ou isso geralmente assim, só não acontece quando acontece isso. Então, ó, um corpo que está sob a ação de três forças coplanares. Por que eu coloquei essa questão? Porque eu queria que vocês tivessem o intuito de pesquisar o que é coplanares. Coplanares é mesmo plano de mesmo módulo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o valor deles é igual. Então, se uma é 3 newtons, a outra é 3 newtons. Se uma é 7 newtons, a outra é 7 newtons. Então, são três forças que estão no mesmo plano. Por que eu preciso dizer isso? Porque vocês ainda não sabem. Mas, sabe assim, o 3D, vamos colocar assim, tem o X, o Y e o Z. Vocês vão, olha, é por isso que tem professor que me xinga, porque eu assusto os alunos. Mas se fala isso porque se não se falar isso, você é assim, é porque agora quando você está na faculdade, você entende melhor. Eu posso falar que uma dessas forças não está no mesmo plano, não está assim escrito no papel, vamos colocar assim, que eu tive que falar isso para indicar que as três forças estão escritas no papel. Vou imaginar que eu pudesse tirar uma força do papel e colocar ela assim em pé. Entendeu? Eu só quero que como os alunos novos, eu sempre falo essas coisas, às vezes confusas e diferentes, só para vocês começarem a conhecer mais. Então, vamos dizer assim, X e Y sempre vai ser escrita no papel, mas Z, ele vai para fora do papel. Depois, então, vocês vão estudar isso. Eu acho que eu até podia começar a dar, mas não, porque a gente já tem muita coisa para estudar. Talvez se a gente estivesse dando aula presencial, eu explicaria isso melhor para vocês. Mas só quero dizer isso, que coplanares quer dizer no mesmo plano. E só estou falando isso, e ele só fala isso para que não tenha essa dúvida, se tipo uma força está saindo do papel, vamos colocar assim, que uma está se expandindo e está voando livre e leve e solta, tá? Mesmo modo, então a gente sabe que a quantidade, a força é igual. Em equilíbrio, gente. Quando ele fala em equilíbrio, o que eu falei para vocês? Quando o corpo está em equilíbrio, ó, o meu celular tem equilíbrio. Por quê? Porque ele tá parado, que ele tá, ó, quietinho aqui na dele. Lembrando que equilíbrio existe esse aqui, ó, o estático, e existe o equilíbrio dinâmico. O que é o equilíbrio dinâmico? É eu estar andando, ó, na mesma velocidade sempre. Professora, mas você está se movimentando. Sim, eu estou me movimentando, mas eu estou em equilíbrio. Por quê? Porque a minha velocidade, o meu corpo está na mesma movimentação, ó. É igual um carro. Nossa, que rouquinha. É igual um carro que está a 10 km por hora. Ele está em equilíbrio porque ele está ali, ó, ele não está mudando, tá? Três forças possíveis. Assinale a alternativa na qual essa situação é possível. Gente, eu coloquei essa questão só para perceber quem estava prestando atenção, não quem estava prestando atenção nas aulas, mas quem teve a malícia. Olha só. Gente, as únicas aqui, vamos excluir já que não pode. Gente, essa D aqui não pode. Isso aí ficou muito claro. Essa aqui também a gente não pode. Porque olha só, imagine que eu tenho três cabos de guerra. Um tá puxando para cima, um tá puxando para baixo. Mas vocês concordam que esses dois vão estar indo para a direita? Porque não tem ninguém na esquerda puxando? Então A também não pode. Aí fica assim, pô, professora, tem a B, tem a C, e tem a E. Ah, professora, a C eu não acho que é, porque tem um indo para cima, um indo pro lado, e um tá na diagonal, super louco lá no rolê dele. Ele não tá entendendo nada por nada, ele só chegou lá e começou a puxar um cabo de guerra. Então eu acho que vai ficar confuso. Uma hora o direito vai puxar, outra hora o esquerdo vai, o de cima vai, na vertical vai puxar, uma hora na horizontal vai puxar. Sobraram B e E. Gente, se lembra na questão que eu falei que as forças, quando elas estão, quando tem três vetores de módulo igual e num ângulo de 120, aquele corpo, aquele sistema, que eu falo sistema, gente, para os alunos novos, essas figuras assim,
esse acontecimento, ele vai estar em equilíbrio? Gente, isso aqui só foi tipo, se você esqueceu, era só ter olhado as aulas. Era só lembrar que quando tá um ângulo de 120, com a mesma. Na verdade, assim, se não me engano, a regra é a seguinte: forças no ângulo 120 têm o mesmo módulo. E se vocês olharem nas aulas, vocês vão ver eu explicando isso. Eu expliquei bem isso para vocês. Então, aqui a única questão que faria que o corpo, vou colocar assim, essa pessoa que está ali no meio, tentando segurar todo mundo, tivesse em equilíbrio, seria com os ângulos a 120 graus nessa posição. Só que como cada um tivesse 120 graus, então estaria nessa organização aqui que está mostrando para vocês. Então, a única resposta plausível é a B. Aqui, ó. Comparar mesmo plano estão em equilíbrio. O equilíbrio é o que eu disse. Quando eles têm que estar na mesma, colocar assim, cada vetor tem que estar na mesma distância do outro. Então, aqui o único que aparece na mesma distância do outro é o B, porque cada vetor está a 120 graus do outro. Aqui, ó, o A não tá, o C não tá, o E não tá e o D não tá. Gente, conseguiram entender isso? Conseguiram ver essa questão? Conseguiram analisar o cada vetor tá na mesma distância do outro e por isso conseguem estar em equilíbrio? Eu peço que vocês respondam rápido porque a nossa chamada já vai acabar. Eu não queria abrir outra chamada só para a gente tirar essa dúvida. Conseguiram entender? Thaleson, Duda, Alexander, nossa, Alexander. Beleza, todo mundo entendeu. Gente, por hoje é só. Se vocês forem fazer a questão e não conseguirem entender, beleza. Queria pedir para quem não fez, tentar fazer o próximo exercício para vocês, porque vocês perceberam que não é missão impossível, né? Tiverem alguma dúvida, podem me chamar. Aos alunos novos, se tiverem